Olá mais uma vez, alunos do curso de Ciências da Natureza. Vamos dar continuidade à nossa programação da disciplina de Metodologias para o Ensino de Ciências. E a aula de hoje é uma aula muito interessante que fala de instrumentação. E vocês devem ter percebido pelo tema da aula algo estranho, né? Eu coloquei o tema da aula como uma pergunta e foi proposital. Instrumentação para o ensino fundamental 2? Por que está dessa forma? Porque na realidade é sim um questionamento. Nós devemos nos questionar o que é instrumentação. Por que instrumentar? Então é o que a gente vai ver a partir de agora. Eu sou a professora mestre Michele Lima e vamos conversar sobre instrumentação para o ensino de ciências no ensino fundamental 2. Então, eu tive o cuidado de trazer aqui para vocês realmente o significado de instrumentar. Né? Eu peguei lá do dicionário Aurélio, o que significa a palavra instrumentar. Ela tem vários significados, pode ser aplicada em vários contextos, mas o que vai servir para a gente é esse aqui, o 3. Seria escolher os instrumentos com que vai ser tocada uma obra musical. Nós vamos, na disciplina de Metodologia para o Ensino de Ciências, tocar uma obra musical? Não necessariamente, mas que a gente vai fornecer instrumentos de forma que seja possível compor metodologias de ensino que sejam mais acessíveis, que sejam mais compreensíveis, que sejam mais impregnadas de conceitos para os alunos, sim, nós iremos. Então, instrumentar, na realidade, seria isso. Seria criar meios de fazer com que os conteúdos que nós, enquanto professores, vamos passar para os alunos sejam mais acessíveis. E nós vamos fazer isso a partir de algumas metodologias que serão criadas. E a partir de agora a gente vai conversar sobre a importância dessas metodologias para melhorar a qualidade do ensino. E a gente vai iniciar também com algumas reflexões, que são reflexões norteadoras sobre como é e como deveria ser o ensino de ciências. Então, qual é o papel do professor nesse processo? Mesmo nos dias atuais, de que forma o professor de ciências tem atuado? Vocês devem lembrar da primeira aula que eu pedi para que vocês refletissem um pouco sobre como foi o ensino fundamental de vocês. Como é que o conteúdo de ciências era passado no ensino fundamental? Então, será se mudou de lá para cá? O papel do professor no processo mudou? A forma como se ensina ciências mudou? Quais as metodologias foram utilizadas na época em que vocês eram alunos e quais as metodologias são utilizadas hoje? Será que elas são diferentes? Que conteúdos são explorados? Continua a mesma grade curricular? De que forma a gente pode melhor explorar esse conteúdo para que ele seja mais significativo para o aluno? Então, essas reflexões é que a gente tem que fazer toda vez que olha para um conteúdo, para que a gente consiga trazer mais significado para o conteúdo e na hora de planejar a nossa aula, que ela seja mais produtiva, que ela seja mais acessível ao aluno, que ela seja muito mais atrativa, se possível interativa. Então, essas reflexões fazem com que a gente realmente pare e pense como é possível melhorar alguns índices educativos, que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente tem obtido a nível nacional e a nível internacional sobre o ensino de ciências no Brasil. Aí eu trouxe essa figura para que a gente possa refletir, não é necessariamente que a gente tenha um intuito com a instrumentação, a gente tem o intuito de fazer com que os nossos alunos se transformem em cientistas. Não é bem isso, mas é que eles tenham a compreensão de que a ciência é algo acessível para eles e que eles possam passar a interpretar o mundo de uma forma diferente. Né? Interpretar as ciências ao invés de apenas absorvê-la a partir de uma exposição que o professor venha a dar do conteúdo.
E quais são os conteúdos que são abordados em ciências, né? A gente já falou um pouco do currículo de um modo bem geral na aula passada, né? Do currículo do ensino de ciências da natureza, mas de um modo geral, no ensino fundamental, o que é abordado em ciências? É abordado o surgimento do universo, os seres vivos e a sua evolução, as relações dos seres vivos com o ambiente, os aspectos relacionados à saúde e as inovações científico-tecnológicas. Também a gente tem, interligando cada uma dessas sub-áreas das ciências, dentro do ensino de ciências, problemas ambientais, né, lixos e resíduos, e implicações dos avanços científicos na saúde, como alguns a gente pode citar a clonagem, transgênico, célula-tronco, dentre outros. O que a gente pode perceber, né, nessa abordagem de ciências para o ensino fundamental? Aqui a gente vê a integração das 3 disciplinas que compõem o ensino de ciências naturais: a física, a química, a biologia, né? Então é possível enxergar dentro desses temas o conteúdo físico, químico e biológico. E o questionamento que eu havia feito inicialmente para vocês: será se nós estamos alcançando todos os objetivos propostos para o ensino de ciências? Será se o que está escrito nos documentos oficiais tem realmente acontecido? Se isso realmente vai garantir uma qualidade no ensino? É o que nós vamos analisar a partir de agora. Uma das avaliações a nível internacional é o PISA, que acontece a cada 3 anos e essa avaliação foi estruturada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e ela é uma avaliação padronizada com ênfase em leitura, matemática e ciências. A colocação de ciências enquanto disciplina no PISA é bem recente. Inicialmente eles começaram apenas com leitura e matemática, e ela vai avaliar domínio de conceitos e processos científicos centrados na capacidade de interpretar e de interagir com base em evidências, e são avaliados trienalmente cerca de 12 mil alunos com idade de 15 anos, que é o que corresponde à idade da conclusão da escolaridade média na maioria dos países participantes. E nós tivemos, infelizmente, resultados insatisfatórios para avaliação do PISA nos últimos processos avaliativos de 2015 e de 2018. Participantes, e infelizmente a gente não tem obtido bons resultados, né? Então, respondendo ao questionamento, a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos? Infelizmente não. O resultado do ranking da educação, que é feito a partir do PISA, essa prova que eu mostrei para vocês, em 2015, essa matéria é de 2015, em 2015 o Brasil ocupava a posição de número 60 em uma lista com 76 países, e é algo preocupante. E de um modo geral, analisando os 76 países que compõem a OCDE, a gente tem observado que o Brasil, infelizmente, ele não tem ganhado força no ensino. Então, aqui a gente para e pensa: será se as metodologias de ensino, será que a forma que a gente tem conduzido o ensino, não somente o ensino de ciências, mas o ensino de modo geral, tem sido satisfatórias? Se nós formos analisar de um modo comparativo aos outros países, a média dos outros países, infelizmente a resposta é negativa. Nós não estamos atingindo os objetivos. Então, o que é que nós devemos fazer para mudar essa realidade? Então, nós vimos que a avaliação, de modo geral, ela não foi satisfatória, né, em comparação aos outros países, e a gente pode analisar que alguns motivos que podem ter contribuído para o resultado de 2015, que infelizmente se repetiram em 2018. Aulas meramente positivas, infelizmente, embora muito tenha se batido nessa tecla,
as aulas continuam de forma tradicional, meramente expositiva, sem vincular com a realidade, embora os documentos oficiais exijam que seja feita dessa forma, né, trazendo para o cotidiano do aluno, isso desde o PCN em 1999, mas elas continuam desvinculadas da realidade do aluno, então dessa forma, como é que ele vai interpretar as situações, né, sendo que ele só recebe informações do professor? Turmas superlotadas que infelizmente podem chegar a inviabilizar o uso de algumas metodologias ou abordagens de ensino mais variadas, ausências de aulas experimentais, muitas vezes por conta da estrutura escolar, né, a falta de infraestrutura na escola, mas isso na realidade não inviabiliza a realização de aulas experimentais, né? Só que se a gente levar em consideração que às vezes os professores têm cargas horárias excessivas e turmas superlotadas, essas também podem ser um dos motivos que podem contribuir para que o professor não utilize novas abordagens de ensino. Conteúdos desvinculados da realidade do aluno, como eu falei, embora seja previsto nos documentos oficiais, infelizmente ainda não é possível verificar de uma forma mais concreta a vinculação dos conteúdos com o cotidiano do aluno, de forma que ele possa aplicar o conhecimento obtido. E professores despreparados, muitas vezes desmotivados, muitas vezes sofrem pressão por resultados, pela quantidade de conteúdos que nós devemos ministrar no ensino básico, muitas vezes é mais fácil só expor o conteúdo sem buscar uma correlação dele com o cotidiano. Então, ao longo da carreira do professor, ele pode chegar ao ponto de se desmotivar, né? E também a falta de cursos de capacitação que levem o professor a evoluir nos conhecimentos de forma a aplicar novas metodologias, verificar os progressos que outros países têm feito com a educação, né? E tentar de alguma forma aplicar aqui no nosso país para que esses índices mais à frente mudem, né? A partir desse ano, a partir de 2018, né, a gente teve um início bem simbólico da implementação da BNCC. O próximo PISA será em 2021. Nós teremos, então, aí oportunidade de verificar se com a implementação da BNCC esses números vão mudar, mas infelizmente nós estamos vivendo uma grande pandemia, né? Então, os resultados de 2018 eles podem até não expressar a realidade do que nós estamos vivendo a nível educacional por conta desse processo, né, que a gente está passando agora, por conta de tantos meses parados, afastados da escola, alguns com aulas remotas, outros não, né? Então, vamos esperar para ver como a gente vai se sair em 2021. Então, pensando nisso, nós temos agora realmente instrumentação para o ensino de ciências, que é o que a gente discutiu no início dessa aula. Por que instrumentar? A gente viu que as metodologias de ensino tradicionais, elas não têm funcionado, né? Desde as avaliações que foram feitas, não houve uma melhora significativa nos índices educacionais do país, e por conta disso é preciso repensar, sim, o modo de ensinar. Na realidade, esse livro que eu deixei para vocês na plataforma, ele é um livro muito interessante, que ele traz várias ideias, né, sobre como trabalhar, mas que na realidade, como ele até fala no início do capítulo, ele não tem aqui a intenção de esgotar as possibilidades, mas sim dar um norte, né, sobre como fazer essa instrumentação, como promover um novo modo de ensinar ciências, né? E para o capítulo de instrumentação, ele trouxe como objetivo de aprendizagem aprender estratégias
metodológicas que são criativas, dinâmicas e participativas, que levem em consideração a realidade do aluno e seu papel como sujeito do conhecimento. A partir das próximas aulas, a gente vai destrinchar de um modo mais aprofundado algumas metodologias de ensino que podem ser aplicadas no ensino de ciências, que já têm sido testadas por vários estudiosos e têm tido, sim, trazido um bom aproveitamento na aprendizagem dos alunos. Falando sobre contexto e contextualização, os objetivos de aprendizagem para o capítulo de instrumentação seria de compreender a importância de uma abordagem contextualizada e a problematização no processo de ensino-aprendizagem de ciências, e nós vamos focar um pouco na problematização, tá? Uma vez que a ideia é trazer a alfabetização científica para uma realidade mais próxima do aluno. Então, a problematização para a alfabetização científica vai ser a etapa inicial, e conhecer novas estratégias para o processo de ensino-aprendizagem de ciências. O primeiro momento, a problematização inicial. Qual seria a finalidade de iniciar uma aula a partir da problematização, né? Porque a partir do momento em que você sugere um problema, você mexe com a curiosidade do aluno. Dessa forma, a gente muda um pouco a metodologia tradicional de ensino, que é aquela em que o aluno só ouve, né? Ele começa agora, a partir de uma problematização, se ver parte de um processo, né? Ele vai começar a pensar em soluções para os problemas propostos, dependendo do conteúdo, mudar um pouco o distanciamento que existe com relação à interação do professor com o aluno, com relação à interação de alunos entre si, né? Então, a problematização, por conta disso, ela é um momento imprescindível para um novo modo de ensinar ciências, para a instrumentação do ensino de ciências. A problematização ela é imprescindível para que o aluno possa se reconhecer como um agente ativo, que seja capaz de interpretar situações a partir de análises que eles venham a fazer, tá? Então, esse é o intuito da problematização. O segundo momento seria o de organização do conhecimento. O momento de organização do conhecimento, ele é conduzido pelo professor. Na realidade, o trabalho de organização desse conhecimento, ele tem que ser feito antes da aula, né? Para que no momento o professor apenas aplique. Então, ele pode trazer várias estratégias de ensino, várias abordagens de ensino que serão aplicadas nessa etapa, né? Através de leitura, interpretação de textos, através de práticas de ensino, através de aulas de campo, através inclusive de jogos didáticos. Ele pode estar sistematizando esse conhecimento, né? E várias estratégias de ensino, como eu disse, debates, seminários, mesas redondas, leituras de texto, enfim, são várias as possibilidades que vão fazer com que seja possível para os alunos a vivência de uma variedade de situações e formas de desenvolvimento cognitivo que vão permitir atingir a compreensão desejada dos assuntos estudados. Então, a organização do conhecimento é um planejamento mais do professor. Ele é um planejamento que o professor deve fazer antecipadamente para que ele consiga instigar o aluno a tentar solucionar o problema antes proposto. O terceiro momento, que é o de aplicação do conhecimento, nele os alunos vão conseguir aplicar os conhecimentos que foram construídos a partir da segunda etapa, né? Independente da metodologia, da estratégia de ensino que o professor utilizou, a segunda etapa da construção do conhecimento, ela deve ter viabilizado, né, trazendo informações para que esse conhecimento fosse aplicado, de forma que o aluno consiga responder e interpretar
as situações problematizadoras que foram levadas no primeiro momento, né? Aqui será um espaço de exploração de novas situações, nesse momento, preferencialmente vinculadas à vivência cotidiana do aluno. Então, aqui a gente vai trazer um pouco da aplicação cotidiana de forma contextualizada e, ao mesmo tempo, o espaço em que essas novas situações possam ser compreendidas e explicadas, utilizando-se um conjunto de conhecimentos desenvolvidos lá no segundo momento. Então, é possível modificar a forma de ensinar? É possível empregar novas abordagens metodológicas de forma que a gente faça com que os alunos estejam mais engajados no ensino e na aprendizagem, que eles se tornem ativos no processo, participativos, que eles mudem a sua postura frente às metodologias propostas pelo professor? Sim, é possível. A gente está vendo aqui nessa figura, claro, alunos participando, observando, curiosos, mas a gente está vendo eles aqui com um equipamento, né? Um microscópio, eles têm vidrarias, né? A gente sabe que, infelizmente, nem todas as escolas brasileiras têm essa realidade, né? Só que isso também não inviabiliza o uso de novas estratégias de ensino. Não inviabiliza. Então, a partir das próximas aulas, nós vamos analisar algumas abordagens de ensino, alguns métodos de ensino, que vão servir de estímulo, que podem servir de orientação, para que vocês também possam utilizar nas suas próximas aulas, quando vocês estiverem em sala de aula, aplicar uma nova abordagem com relação a algum conteúdo, verificar, enxergar esse conteúdo de uma forma diferente, para que o aluno possa realmente compreender, saber aplicar e não só reproduzir esse conteúdo quando necessário em uma prova.